E quando o corpo muda, o mapa precisa mudar também. E hoje eu vou te explicar o porquê que o seu peso muda, onde ele costuma acumular e o que funciona de verdade para contornar esse problema, sem virar refém de dieta e sem virar refém de passar fome. Primeiro, eu vou te explicar o que muda no seu corpo nessa fase. Depois, a gente vai falar do padrão clássico menopausal. Mais barrigas, menos tônus muscular e mais dificuldade para manter o seu peso. E aí eu vou fechar com um plano simples de ação, realista, de rotina, que você consegue fazer tranquilamente. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e aqui eu traduzo saúde em decisões práticas, sem terrorismo e sem promessa milagrosa. Meu querido, deixa eu te trazer uma frase que eu ouço muito. Eu sempre tive um corpo mais pera, aquela cintura mais fina, aquele glúteo mais largo, mas agora parece que virou uma maçã, eu tô redonda. Isso é muito frequente, porque a transição da menopausa, ela tá associada às mudanças da composição corporal, juntamente com uma redistribuição de gordura, com a tendência muito maior de você acumular gordura na região abdominal. E a barriga nessa fase não é só estética. A barriga também é uma conversa de risco metabólico. E é por isso que vale a pena você olhar com calma e com estratégia. Tá? Isso até pode parecer lógico, mas costuma a piorar muito o seu cenário. Então fica comigo, porque dá pra agir, e dá pra agir do jeito certo. Se você está gostando do nosso conteúdo, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso clube de membros. Lá eu trago para vocês vídeos exclusivos, muito mais detalhados, incluindo o meu curso sobre emagrecimento, onde eu ensino para você a como construir a sua dieta e perder peso do zero. Lá nós temos chats exclusivos, lives exclusivas, e eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais próximo de mim e eu posso te ajudar com muito mais do que você imagina. A explicação é muito simples, tá? São dois movimentos que acontecem em conjunto, tá? Um é o envelhecimento. Com o tempo, você tende a perder mais massa muscular e tende a gastar muito menos energia no dia a dia. E o outro e principal é a menopausa. A queda do estrogênio muda a forma como o seu corpo distribui gordura, com mais tendência de se concentrar na região central. E isso vira uma sensação muito comum. Eu estou comendo parecido, mas parece que agora tudo vira minha barriga. E tem uma lógica por trás disso daí, tá? Isso daí a gente chama de androgenização do físico. Você pode até comer parecido, mas o corpo começa a guardar gordura mais fácil. E se a massa muscular cai, o teu gasto basal metabólico cai. Ou seja, você gasta menos energia só para existir. Então, o mesmo estilo de vida que antes mantinha o seu peso, agora vai te fazer ganhar. E aqui que está a virada de chave que resolve boa parte das angústias de vocês. Não é que o seu corpo quebrou, ele mudou de contexto. E quando o contexto muda, a estratégia precisa mudar. A boa notícia é que quando você muda as alavancas certas, ele responde e ele responde muito, mas muito rápido mesmo. Só que não adianta você se iludir, não é pelo caminho do desespero, tá? Uma pausinha rápida aqui para você. Já que a gente está falando de menopausa, ganho de peso com lógica e sem achismo, eu quero te fazer uma pergunta lógica. Já deixou o seu like nesse vídeo, meu querido? Já deixou, minha querida? Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a muito mais pessoas. Gente que está se culpando nessa fase e que achou que virou uma falta de vergonha. Não virou, virou uma mudança de contexto. O padrão mais comum nessa fase é que a barriga começa a aparecer muito mais, mesmo em mulheres que sempre acumularam mais gordura em quadril e coxa. Isso não é só estética, isso é um sinal que a gente tem que observar e tem que entender. Porque nem toda a gordura que a gente acumula, ela é igual. Tem gordura que é mais superficial, que é mais subcutânea, fica por fora, e tem gordura que é visceral, que é mais profunda, na região abdominal, por trás do músculo. E ela muda porque ela tem um risco cardiovascular muito, mas muito maior. E por que isso importa? Porque a gordura mais central, ela tende a se associar com mais resistência insulínica, um risco maior de pressão alta, maior alteração do colesterol e um risco metabólico muito mais expressivo. E aqui vai entrar uma virada de chave para vocês. Na menopausa pode acontecer uma mudança da composição corporal. A mulher ela pode ganhar uma gordura abdominal e perder massa magra. E o peso na balança pode nem sempre mexer tanto. Só que o teu corpo ele muda inteiramente por dentro. E o risco ele pode subir
mesmo assim, mesmo com aquele peso. Por isso que eu gosto sempre de tirar a balança da jogada. A balança ela é um dado só, ela não é o juiz do processo. Nessa fase, a cintura e a roupa costumam ser muito mais honestas do que o seu peso. A cintura é um termômetro bem direto do que está acontecendo no centro do seu corpo. E isso não é só opinião minha, isso é ciência. A queda do estrogênio favorece muito mais o armazenamento de gordura na região do abdômen. E isso se transcreve em risco cardiovascular muito mais aumentado. Vou te passar um testezinho para você fazer em casa. A sua cintura aumentou mesmo com peso parecido? A tua roupa, ela mudou e ficou mais apertada na região da sua barriga? Ficou muito mais fácil você estufar e muito mais difícil de você secar? Se sim, provavelmente você precisa ajustar a estratégia, não se punir. E é aqui que entra o erro de expectativa. Muita gente acha que o nosso objetivo é ter o corpo dos 20 anos. E aí isso vira uma guerra quase que perdida. O nosso objetivo real é manter a sua força, a sua autonomia, a sua cintura sob controle e a sua saúde metabólica. Porque é isso que realmente muda a sua qualidade de vida. E muda o seu futuro no longo prazo. Agora, se der para melhorar a parte estética também, muito bacana. Em algumas mulheres a gente deixa até você muito melhor do que quando você estava com os 20 anos. Agora, meus queridos, vamos para a parte prática, minhas mulheres. O que funciona no nosso dia a dia? Existem 4 alavancas que vão mudar o seu jogo de verdade. E a primeira e a mais importante de todas é a prática do treino de força com prioridade, musculação. Se você quer controlar a tua barriga nessa fase, você precisa proteger o seu músculo. O músculo é o que vai evitar de você murchar. O músculo é o que evita o seu corpo de gastar menos energia. E o músculo é o que sustenta o seu corpo firme. Treino de força ele não é opcional. Isso daqui eu não tô te dando uma indicação. Ele é a base. Ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser consistente. 2 a 4 vezes por semana. Não adianta chorar. Tá? E você precisa progredir a dose, por isso que a gente recomenda personal. Mais carga, mais repetição, mais controle e menos descanso. Se o seu treino ele for sempre igual, sempre a mesma coisa, o seu corpo ele vai se acostumar. E quando ele acostuma, ele para de responder. E aí vem a segunda alavanca. Proteínas e comida de verdade, sem neurose, sem inventar moda. A menopausa e o envelhecimento eles vão facilitar o teu processo de perda de massa magra. Então a proteína ela vira uma ferramenta fundamental para ajudar a segurar esses músculos, para te ajudar a controlar a sua fome. O prático e o simples, proteína clara no almoço e no jantar. Se der também café da manhã, ovo, essas coisas, não precisa virar uma dieta estranha, tá? Ela precisa ser uma base, um prato de comida de verdade no maior parte do tempo. E a proteína sempre aparecendo como protagonista. A terceira alavanca é o movimento diário. E aqui mora um erro clássico, tá? A pessoa ela treina 3 vezes por semana e o resto do tempo ela fica sentada ou deitada no sofá vendo a novela das 8. O teu corpo ele não sabe que você treina. Ele sabe o quanto você se movimenta. Caminhar mais muda muito a sua conta. Ele quebra o seu sedentarismo, levantar mais vezes, andar depois do almoço, subir escada, somar os passos, sem transformar isso num castigo, tá, meus queridos? Porque o movimento diário, ele deixa o emagrecimento mais possível. E ele deixa o seu corpo muito mais estável. A quarta alavanca é corrigir o seu sono e o seu estresse. Sono ruim desregula o hormônio que aumenta a sua fome. Sono ruim desregula o hormônio que derruba o seu treino. Sono ruim piora a sua decisão alimentar. E nessa fase isso vai pesar demais para você, porque você pode até saber o que você precisa fazer, mas sem o sono você não consegue sustentar a decisão. Sem o sono tudo vai ficar muito mais difícil. E somado isso ao estresse alto, você vai manter o teu corpo no estágio de alerta constante. E o corpo em alerta, ele guarda mais, ele come pior, ele dorme pior, e isso daí vira um ciclo vicioso de peso. E o erro muito comum é você fazer isso tentando cortar só a comida, fazendo muito mais aeróbico. Só que isso é um erro que costuma piorar, porque você aumenta a perda de massa muscular do teu corpo. E o músculo é o que você mais precisa para se proteger do envelhecimento. E aí a barriga sua vai ficar cada vez maior e cada vez pior, com uma aparência de cansaço absurdo. A ordem muito simples que eu gosto é força primeiro, depois o cardio, depois ajuste fino, porque a força ela vai mudar o teu corpo. A força ela muda o seu futuro. E se você quer atravessar essa fase com estratégia, sem cair em moda de internet, você sabe o que você tem que fazer, né? Se inscrever no canal. Porque aqui eu vou explicar para você o que muda no seu corpo e o que você faz no dia a dia para ter resultado de verdade. E por último e quinto, mais importante de tudo que existe nesse vídeo de hoje, tem que ter a reposição hormonal, independente dos sintomas ou não. Reposição hormonal é o que garante você manter tudo de um jeito saudável. É o que te ajuda a manter o seu corpo funcionando da maneira que ele deveria funcionar.
Não existe esse risco de câncer, não existe essas besteiras que vocês ouvem por aí, um monte de médico tirando da falando coisas que não existe artigo nenhum para sustentar. Isso já caiu por terra. A reposição hormonal, ela é o fator mais importante para a prevenção desse ganho de peso. E não só para isso, proteção cardiovascular, neuroproteção, tudo está em torno do teu processo de reposição hormonal. Agora vamos para um plano de ação, minha querida. 7 dias sem drama, só direção. Dia 1, você vai escolher 2 refeições. Você vai colocar proteína nelas de forma consistente. Vamos supor que você escolheu almoço e jantar, ou então café e almoço. O importante é você parar de deixar a proteína por acaso e colocá-la como prioridade na sua vida. Dia 2, marcar 2 ou 3 sessões de treino de força, se preferência com personal. Nem que seja curto, mas ele tem que ser bem feito, porque nessa fase o curto e bem feito, ele vale muito mais do que o longo meia boca. Dia 3, aumentar o número de passos diário. Mais caminhada, menos tempo sentado. Se você não sabe por onde começar, faz uma coisa simples. Depois de uma refeição, anda 10 minutos todo dia, sai pra rua, vai dar uma volta no quarteirão. Isso já vai mudar todo o jogo pra nós, tá? Dia 4, ajuste o seu sono com uma coisa concreta. Um horário mais fixo, menos telas durante a noite, sem TV, sem celular. Escolhe uma dessas opções e só faz, porque o teu sono ruim vai virar fome. Fome vira cansaço e cansaço bagunça tudo. Dia 5, revisar o seu final de semana. Uma refeição livre, não o dia livre, tá? O seu infeliz comedor. Porque o dia é muito grande e ele pode estragar uma semana inteira de trabalho bem feito. No dia 6, você vai medir a sua cintura e tirar uma foto simples. Sempre no mesmo lugar, na mesma posição, para você comparar daqui a 15 dias. Tá? Isso é muito importante, porque na menopausa, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a balança engana. A cintura, ela vai te contar a verdade. Dia 7, checa os seus sinais. Como que tá a tua energia? Tua força no treino, tua disposição, tua fome, o tamanho da sua cintura. Esses sinais começam a andar na direção correta, você tá na direção correta. Agora vamos falar dos seus erros mais comuns nessa fase. Cortar comida demais e perder muito músculo. Fazer só cardio e ignorar a força. Dormir mal e tentar compensar com café. Se guiar somente pela balança e ignorar a sua cintura. Ficou claro? Vocês entenderam que não tem segredo? Não tem crise? É comum que isso aconteça com vocês mulheres. Na menopausa, o corpo ele muda a sua distribuição de gordura. E ele cria uma tendência muito maior a acumular na barriga. O que mais vai funcionar para vocês é força, é proteína, movimento diário, sono e reposição hormonal. Não tem segredo. Perfeito? Agora eu quero saber de você. Qual é o seu maior problema hoje? É a sua barriga que tá grande? É a sua fome que tá imensa, tá parecendo um porco raivoso? Ou é a sua disposição que tá terrível? É a falta de resultado que tá te incomodando? Comenta aqui embaixo com uma dessas palavras, porque eu vou fazer o próximo vídeo em cima do comentário que mais aparecer. E a gente se vê nesse próximo encontro. E não se esqueça, eu tô aqui para te ajudar a fazer o simples dar certo.